Está na linha conosco o professor Pablo Carlotto. Professor Pablo, tudo bem contigo? Bom dia. Bom dia, Alberto, tudo bom? Prazer muito grande falar contigo. Igualmente. Professor Pablo é um professor há muito tempo, trabalha com crianças, com adolescentes, é palestrante, enfim, acompanha muitos movimentos na área da educação. E a gente eu fiquei pensando nesse período de pandemia, como é que fica a educação, qual é que para onde é que tudo isso vai dar, porque vocês professores ficaram nessa aí, bom, a aula de casa, eu dou aula de casa, depois aula híbrida, agora voltando em parte à aula presencial, e muita gente ainda batendo nos professores, né, criticando os professores, né, Pablo, viveram todo esse momento. É um momento muito, digamos assim, exigente para todas digamos assim, as partes que compõem a educação escolar. Vai desde o professor até os funcionários, né, as pessoas que trabalham dentro da organização chamada escola, que vai da gestão, secretaria, biblioteca, tudo isso revolucionou de muitas formas. Mas, claro, como sempre, recai sobre os ombros do professor, porque ele está na linha de frente quando a gente fala, né, sobre a questão escola, né? Então, é um período que se dividiu em várias etapas, desde a primeira lá que tivemos que nos reinventar no mês de março, abril de 2020, com as tecnologias. E aí alguns professores já com algumas habilidades, outros professores querendo aprender e alguns professores também com resistências às tecnologias, uma porque não tinha acesso, outra porque não tinha como investir naquele momento com isso e tal, tudo. Mas creio eu que, principalmente o universo que eu trabalho, que são as escolas particulares, elas se reinventaram e seguiram em frente. Sei também que as escolas públicas, estaduais e municipais, dentro dos seus contextos, também foram chamadas à inovação, a projetos, a elaborar trabalhos, a fazer formas de como chegar até o aluno. Mas nisso tudo, Alberto, é bom a gente lembrar de que também foi um período, e é um período, de que os pais e aquelas pessoas adultas que acompanham as crianças e os adolescentes para conhecer um pouquinho mais o profissional que está ministrando, que está, digamos assim, com a incumbência de fazer com que os seus filhos, netos também, né, porque tem muitos avós que acompanham os seus filhos, ver como estão os estágios digamos assim, de intelectualidade e tal, tudo. Porque naquele momento, em alguns casos, também os pais puderam presenciar como seus filhos agem e reagem com os próprios colegas, permitindo falar, não permitindo, ou zoando, ou brincando. Houve muito desse cenário também, principalmente naquelas escolas que mantiveram as aulas aí pelas plataformas. Isso é importante que você está falando, porque a maioria dos pais acompanha seus filhos, né? Sendo bonzinho aqui com a maioria dos pais na escola, sabe quem é o professor, o projeto pedagógico, mas agora, em função dessa pandemia, o pessoal teve que acompanhar muito mais, né? Teve que estar junto. E como é difícil a vida também de um professor. Então, eu acho que fica esse legado, eu acho que a imersão de todos na tecnologia é um bom legado. Será que depois disso tudo, será que os pais realmente vão participar da vida dos filhos na educação, hein? Eu sonho com duas realidades, sabe, Alberto? Duas realidades. Uma delas é de que os pais, de fato, assumam o processo de acompanhar os filhos, não só nas séries iniciais, até o quinto ano, até o quarto ano, até o sexto ano, mas também que acompanhem os seus filhos até a faculdade, vamos dizer assim. Porque em maior ou menor grau, cada ser humano, cada criança, cada adolescente necessita do acompanhamento. E o processo da intelectualidade, se trabalhar dentro do universo do conhecimento, a gente precisa sempre do acompanhamento, sempre de alguém que nos assessore. Basta ver de que quando a gente está lá no final de uma graduação, seja ela mestrado, doutorado, a gente tem também
se assessorar com orientadores e assim por diante, que vão norteando ou nos questionando ou burilando, trabalhando ali os aspectos que a gente possa chegar àqueles objetivos e atingir as finalidades. Mas uma coisa que eu queria considerar aqui, Alberto, eu sei que a gente está apertado no tempo, é a questão de que hoje nós precisamos, mais do que nunca, de que os pais tomem consciência de que o professor é um parceiro, de que o professor está ali para ajudar, embora e todos os professores, quem mais, quem menos, estão sofrendo também os grandes desafios de administrar as aulas, e não é uma aula só. Tem vários professores que têm muitas aulas, então tem que estar ali, cria link, disponibiliza link. Se as aulas híbridas, que o professor está no colégio com a presencialidade de alguns alunos, outros estão em casa e nem sempre as tecnologias ajudam. Nem sempre ali, esse universo que nós temos da questão da internet, dos computadores, câmeras e tal, nem sempre funcionam, certo? Então, também tem esse quê de estresse, de querer que tudo funcione. Nós não vivemos agora aquele jeito de educação que tínhamos anteriormente e que nos trazia uma certa segurança, porque a gente sabia como era. Agora, a gente tem que também descobrir essas novas formas. E o professor habilitado, com paciência, com isso, com aquilo, pode acompanhar o aluno. O que o pai e a mãe têm que fazer é acompanhar, é dar força no momento, e não ser um ser ali a mais, digamos assim, fazendo entraves dentro do processo pedagógico. Importantíssimo isso que você falou, porque nesse 1 ano e meio quase de pandemia, muitas vezes eu vi, o professor não quer trabalhar, o professor não quer voltar presencialmente porque não querem fazer nada. O professor nunca deixou de trabalhar. Desde o início da pandemia, claro, tem as suas regras de férias, enfim, mas ele nunca deixou de trabalhar, de um jeito ou outro ele trabalhou, ou em casa, e mais ainda, né, triplicou o seu trabalho, porque alguns não tinham essa questão tecnológica. Então, essa culpa no professor por não ter aula presencial, acho que é injusta, né, injusta realmente o que muita gente falou dos professores. É mais um elemento que entra dentro do rol, do elenco de tantas injustiças em relação ao professor, que nem vamos falar da questão econômica, vamos falar do reconhecimento mesmo que se dá através de ações, atitudes, atos no cotidiano da vida escolar, da vida acadêmica, da relação até do professor com as coordenações, com as direções de escola, e chega até o universo da relação com os pais e com os próprios alunos, nesse sentido. Tá bom. Pablo Carlotto, forte abraço para ti. O pessoal tá te parabenizando pelas folhagens, aí diz que tem umas 4 ou 5 folhagens aí. Essas são umas pequenas amostras, eu tenho em torno de 150 no meu apartamento. Sério? Sério. Bom, tem que fazer uma pauta sobre isso, porque a Márcia Dipp tem 7 gatos, 8 gatos, aparece atrás da Márcia lá os gatos. O Ladir o Ladir e para a Márcia também, saudades. O Ladir, quando aparece ao vivo aqui, é pinhão, bergamota, essas coisas aqui. Tu é folhagem, tem umas 7... Quantas folhagens tem aí mesmo? Em torno de 150, por aí. Em torno de 150. Tá bom, meu querido, forte abraço. E tu não pode ter gato, então, porque se tu tiver gato... Esse é o meu grande problema, Alberto. Eu penso em ter gato, daí já vem essa ideia de que eles vão bagunçar a minha vida aí com as plantas, então... Não, mas é só dizer para eles, fica quietinho, eles vão ficar quietinhos e vão destruir tuas plantas. Um abraço, Pablo. Valeu, um grande abraço, Alberto. Um abraço para a Margot também. Professor Pablo é educador, profissional da área de educação, palestrante, trabalha com formação de professores. Eu julgo importante trazer uma palavra aqui de respeito aos professores, porque é muito fácil botar carro na rua, buzinar e pedir aula presencial, né? Difícil é participar da vida da educação dos filhos, respeitar professor, saber do projeto pedagógico da escola, enfim, é um desafio que os professores, alunos e os pais também têm a partir de agora com essa pandemia.